Você acha que o Godzilla e o Kong são invencíveis? Se enganou, meu querido. Hoje eu vou te mostrar 7 criaturas que transformariam essa dupla em estatística. E o número 1 da lista é matematicamente impossível de vencer. Antes de soltar os monstros, vamos ser justos. O Godzilla atual na forma Evolved tem 20 vezes a capacidade de energia de antes. A pele dele é mais dura, ele é mais rápido. O Kong com a manopla Best corrigiu o problema de defesa e agora tem um soco que quebra prédios. Só que eles têm um problema grave, o estilo de luta. Os dois são meio que brawlers, né? Eles resolvem tudo no soco, na mordida ou no raio de energia direta. E é aqui que mora o perigo. Existem criaturas no multiverso que não jogam limpo. Criaturas que usam veneno, manipulação de gravidade, absorção de DNA ou simplesmente apagam o oxigênio do mapa. Eu selecionei a dedo, com base em lore oficial e análise de feitos, os 7 oponentes que exploram exatamente as fraquezas da nossa dupla favorita. Começando aqui no nosso 7º lugar, temos o Mechagodzilla. Ele entra para abrir a nossa lista e calibrar o nível de ameaça. Muita gente comete o erro amador de subestimá-lo, né? Só porque ele foi cortado por um machado. Mas vamos analisar os fatos técnicos com muita frieza. O Mecha, ele não é apenas um amontoado de metal. Ele é a resposta final da engenharia humana, né? Com um toque alienígena para conseguir derrubar deuses. Primeiro vamos falar de combustível. Enquanto o Godzilla depende de suas reservas nucleares orgânicas, que se esgotam e precisam de tempo para poder recarregar, o Mechagodzilla é alimentado por uma fonte de energia sintética extraída diretamente do ecossistema da Terra Oca. Isso não dá a ele apenas força, né? Dá a ele uma saída de potência constante. No filme de 2021 vimos que o Proton Scream, né, que é o raio vermelho dele, superou o próprio sopro atômico em um choque direto de energia. Isso prova que em termos de watts e joules, a máquina superou o organismo. E a maior vantagem aqui não é o aço, mas o cérebro que ele tem. O Mecha utiliza uma rede neural baseada no crânio de Kevin, né, que seria a cabeça esquerda de King Ghidorah, fundida a uma inteligência artificial de ponta. Isso cria uma simbiose aterrorizante. A agressividade e a consciência de um predador alfa alienígena com uma alta velocidade de processamento de um supercomputador. Diferente do Godzilla que luta por instinto, né, por instinto e fadiga, o Mechagodzilla calcula cada ângulo de impacto com milissegundos. Ele não tenta bater, ele sabe exatamente onde a escama do Godzilla está fragilizada e onde o osso do Kong é mais fino. Os socos do Mechagodzilla não são apenas pancadas, eles são potencializados por propulsores de plasma nos ombros e nos cotovelos. Isso cria uma força de impacto cinética que desafia a gravidade. Vimos ele arremessar o Godzilla, que pesa nada menos que 164 mil toneladas, através de edifícios como se ele fosse um boneco de pano. E em um cenário X2, né, 1 contra 1, o Mecha usaria seu arsenal tático para dividir e conquistar. Ele tem uma bateria de mísseis de fragmentação montada nos ombros, que não servem apenas para fazer barulho, mas para causar microlacerações na pele sensível do Kong, mantendo o primata ocupado e sangrando à distância. E para o Godzilla, o Mecha reserva sua arma mais brutal, a cauda de broca. Diferente da cauda do Godzilla, que é um chicote de massa bruta, a do Mecha é uma ferramenta de perfuração industrial projetada especificamente para atravessar a couraça de titãs. Sem a sorte, né, dos humanos derramarem bebida no painel de controle e causarem um curto-circuito no sistema de resfriamento, o Mechagodzilla teria finalizado o Rei dos Monstros com uma perfuração craniana em segundos. Ele é o porteiro dessa lista porque ele prova que contra a tecnologia perfeita, a biologia é apenas uma limitação. Seguindo aqui para o nosso 6º lugar, entramos em um terreno onde a força bruta não vale absolutamente nada. Esqueça músculos, mordidas ou machados. Estamos falando de Ghidorah, o monstro de Smoug. E aqui vai um aviso, meu amigo. Ignora aquela versão rápida que o Godzilla derrotou em segundos, né, no filme Final Wars. Para essa lista estamos trazendo o Ghidorah original da era Showa, né, o de 71. Um ser que essencialmente é uma arma química consciente. O Kong é um titã mamífero. Isso significa que ele possui um sistema respiratório complexo, pele exposta e olhos extremamente sensíveis. O Ghidorah, por outro lado, é uma massa amorfada de poluentes minerais e lodo alienígena. Ele não tem órgãos vitais para serem esmagados, não tem ossos para serem quebrados e não tem sangue para ser drenado. Tentar lutar contra o Ghidorah é como tentar esfaquear o mar, com a diferença de que esse mar é composto por ácido sulfúrico puríssimo. Muita gente vai dizer, mas o Kong tem a manopla Best, né? Realmente, de fato, a manopla conseguiria proteger o impacto do soco, mas e o resto?
exército. No momento em que o Kong atingir o corpo viscoso do Ghidorah, o lodo ácido espirraria em todas as direções. Estamos falando de um composto químico que no filme original reduziu humanos a esqueletos apenas com a névoa que ele exalava enquanto voava. O pelo do Kong pegaria fogo em segundos e o ácido derreteria seus tecidos moles e olhos antes mesmo dele conseguir desferir um segundo golpe. O Kong seria asfixiado e dissolvido simultaneamente. Mano, e o Godzilla? Muita gente esquece, mas em 1971, o Godzilla passou pelo seu maior sofrimento físico contra o Ghidorah. O rei dos monstros teve a mão queimada até os ossos pelo contato direto com o monstro e perdeu a visão de um dos olhos por causa das descargas ácidas. E é importante mencionar que ele é um ser radioativo e resistente, e mesmo assim a biologia dele não aguentou. O sopro atômico, que é a principal arma do Godzilla, não mata o Ghidorah. Ela apenas o atravessa ou explode partes que depois se juntam novamente. O fato canônico é que o Godzilla só venceu porque a humanidade construiu 2 eletrodos gigantescos para passar uma corrente elétrica massiva e secar o Ghidorah até ele virar pó. Sem o preparo prévio dos humanos e sem essa engenharia específica, o Godzilla e o Kong não teriam como matar o lodo. Eles lutariam até a exaustão, sendo corroídos centímetro a centímetro pelo ar tóxico e pelo toque corrosivo dele. É uma vitória garantida por pura superioridade química. Seguindo aqui para o nosso quinto lugar, já saindo um pouquinho do nosso famoso monstro verso, temos Legião, né, que seria o monstro que aparece em Gamera 2. Ela traz um conceito que o Godzilla e o Kong nunca enfrentaram de verdade: a superioridade numérica coordenada por uma inteligência de colônia. Enquanto os nossos titãs lutam como gladiadores, a Legião luta como um exército. O Kong é um lutador de contato, um brawler que precisa focar em um alvo para ser eficiente. Agora imagine o problema: enquanto ele tenta avançar contra a mãe Legião, ele é interceptado por milhares de soldados da Legião. Cada um desses soldados tem o tamanho de um carro e é equipado com apêndices de silício afiados com bisturis cirúrgicos. Esses soldados não atacam aleatoriamente, eles agem como uma mente colmeia. Eles cobririam o corpo do Kong em segundos, focando em pontos vitais e articulações. Eles usam lasers térmicos de alta precisão, que podem cortar tendões de Aquiles e perfurar os olhos do Kong. Em questão de minutos, o Kong estaria imóvel no chão, sendo devorado vivo por uma massa de insetos espaciais enquanto tenta inutilmente esmagar centenas deles por vez. Para o Godzilla, a situação é ainda mais desesperadora. O rei dos monstros confia no seu sopro atômico para limpar o campo de batalha, certo? Mas a mãe Legião possui uma defesa biológica única, o Microwave Shell. Essa estrutura em sua cabeça gera um campo de força eletromagnético que não apenas bloqueia, mas dissipa e neutraliza ataques baseados em plasma. No filme original, ela foi capaz de anular os disparos de fogo do Gamera com facilidade. Sem o seu raio, né, o Godzilla é forçado a uma luta corporal contra uma criatura que tem 140 metros de altura, maior que o próprio Godzilla do Monstro-Verso, e possui pernas em forma de lanças hidráulicas. Essas patas de silício são tão duras e rápidas que atravessam a carapaça do Gamera como se fosse papel. A Legião vence porque ela divide as forças da dupla. Ela usa o enxame para cegar e paralisar o Kong, enquanto a mãe utiliza sua superioridade física e sua imunidade de ataques de energia para empalar o próprio Godzilla. Não é uma luta de força, é uma execução tática. Contra a Legião, Godzilla e Kong não são os predadores, eles são apenas a biomassa que a colônia precisa para se expandir. E mano, a gente tá chegando agora aqui no nosso top 4 e as coisas vão ficar muito piores. Mas antes eu tenho uma pergunta pra você conseguir debater aqui nos comentários. Se o destruidor de oxigênio não tivesse sido usado em 1954, será que o universo dos monstros teria evoluído para enfrentar essas ameaças? Ou a Terra já teria sido destruída? Coloque aí nos comentários que eu quero saber. Seguindo aqui para o nosso número 4, temos o Iris, que é a forma final e perfeita dos Geos. E ele resolve o maior problema de qualquer luta contra o Godzilla ou o Kong: o tempo de reação. Enquanto os nossos titãs lutam no que chamamos de velocidade de cruzeiro, o Iris opera em uma escala de física completamente diferente. Ele voa à velocidade Mach 9. Isso é 9 vezes a velocidade do som, ou aproximadamente 11.000 km por hora. Lutar contra o Iris seria como tentar socar um fantasma feito de facas. Ele não ataca apenas com força bruta, ele utiliza seus 4 tentáculos principais, que são equipados com cortadores sônicos. Essas pontas de lança vibram em uma frequência tão alta que podem fatiar placas de aço e carapaças de titãs como se fossem papel manteiga. O Godzilla e o Kong são alvos grandes e relativamente lentos. Antes que o sistema nervoso deles pudesse registrar o primeiro corte, o Iris já teria desferido centenas de golpes em seus pontos vitais. Mas a verdadeira apelação do Iris está na sua capacidade de absorção de DNA. Se uma daquelas lanças perfurar a pele do Godzilla ou do Kong, e elas vão com certeza, dada a velocidade do impacto, né? O Iris começa a drenar os fluidos
fluidos vitais e a informação genética dos titãs. No canone de Gamera, o Iris não apenas mata, ele mimetiza. Se ele drenar o Godzilla, ele pode começar a disparar uma versão refinada do sopro atômico através de seus tentáculos. Imagine um monstro supersônico impossível de ser atingido, usando a própria energia radioativa do Godzilla contra ele e o Kong. O machado do Kong se torna inútil contra um inimigo que nunca está onde o golpe cai, e o sopro do Godzilla seria facilmente evitado por manobras evasivas que nenhum ser orgânico da Terra poderia acompanhar. O Iris é o contra-ataque perfeito. Ele transforma a massa muscular do Kong e a densidade do Godzilla em desvantagens. Ele é um cirurgião de escala colossal que desmembraria a dupla antes mesmo que eles rugissem. Contra o Iris, o Godzilla e o Kong não estão em uma luta, eles estão em um açougue de alta velocidade, onde eles são a carne. Abrindo aqui o nosso pódio com a medalha de bronze, temos o Space Godzilla. Ele é o resultado de um acidente cósmico bizarro. As células do Godzilla que foram levadas ao espaço, pela Biolante ou pela Mothra, entraram em um buraco negro. Foram fundidas a formas de vidas cristalinas e expelidas por um buraco negro. E o resultado disso foi uma versão distorcida, mais inteligente e infinitamente mais estratégica do Rei dos Monstros. O Space Godzilla não luta apenas com o corpo, ele luta com o cenário. Ao aterrissar, ele finca cristais gigantescos no solo que agem como condutores de energia. Esses cristais drenam a energia cósmica e a energia geotérmica da Terra, criando uma zona de exclusão onde ele tem energia infinita. Enquanto seus oponentes se desgastam, em uma luta contra o Godzilla e o Kong, ele transformaria o campo de batalha em uma floresta de cristais impenetrável, onde cada pedra é uma antena de defesa e ataque. O Kong é um lutador que depende 100% da mobilidade, solo firme e alavanca para seus socos. O Space Godzilla anula isso com um Gravity Tornado. Ele possui habilidades telecinéticas tão absurdas que pode erguer 80 mil toneladas com o poder da mente. No filme de 1994, ele simplesmente levitou o Godzilla e o arremessou como se fosse nada. O Kong no ar é um alvo morto. Sem chão para se impulsionar, ele ficaria flutuando, impotente, enquanto o Space Godzilla o usaria como escudo humano ou bombardearia ele com cristais afiados. Mano, e o Godzilla? Se ele tentar usar o sopro atômico, ele vai aprender da pior forma que o Space Godzilla possui o Photon Shield. Ele não é um escudo comum, ele é uma barreira eletromagnética que reflete ataques de energia. No choque direto, o Godzilla estaria basicamente atirando em si mesmo. E para completar o massacre, o Space Godzilla utiliza o Corona Beam, um raio de energia amarela que pode controlar mentalmente. Ao contrário do sopro atômico, que é um jato reto, o Corona Beam faz curvas no ar, atingindo os pontos cegos do Godzilla e as costas do Kong com precisão cirúrgica. No canone, o Godzilla só venceu porque ele teve a ajuda do robô Moguera, para destruir os cristais do ombro do Space Godzilla, que seriam suas fontes de poder. Em um 2 contra 1 limpo, sem ajuda externa, o Space Godzilla se manteria seguro dentro de sua fortaleza, controlando a gravidade e disparando raios teleguiados até que não sobrasse nada da dupla além de pó. Ele não vence pela força, ele vence porque ele dita as regras da física. Seguindo aqui para o nosso segundo lugar, temos a encarnação do maior pesadelo de qualquer ser biológico, o Destoroyah. Ele não surgiu de uma mutação comum, ele é o resultado de crustáceos pré-históricos que foram expostos ao destruidor de oxigênio, a arma química que matou o Godzilla original em 1954. O Destoroyah tem no seu DNA a única coisa que comprovadamente pode apagar a existência de um Godzilla. A arma principal dele não é fogo, gelo ou raio elétrico, é o raio de micro-oxigênio. Mano, pra você entender a gravidade disso tudo, esse raio ele não queima a pele, ele causa decomposição molecular. Ele dissolve os átomos de oxigênio dentro das células das vítimas. O Kong, sendo um mamífero que depende totalmente de uma biologia baseada em oxigênio, iria colapsar no primeiro contato. Não importa o quão forte ele seja ou o quão resistente seja a sua manopla, a carne dele simplesmente se transformaria em líquido e iria acabar evaporando. É uma morte química instantânea. Para o Godzilla, ele reserva um outro tipo de ataque, um chifre de energia pura carregado com micro-oxigênio. No filme de 1995, vimos o Destoroyah usar essa lâmina para fatiar o couro do Burning Godzilla, que é de longe a versão mais resistente e poderosa que já existiu. Se ele cortou o Godzilla em modo de fusão nuclear como se fosse manteiga, o Godzilla Evolved atual não teria a menor chance de resistência. Outro fator que torna a luta impossível para a nossa dupla é que o Destoroyah não é apenas um indivíduo único, mas uma colônia de trilhões de organismos. Ele pode se decompor em milhões de formas menores, as
as formas agregadas, para poder escapar de um golpe ou para atacar o Godzilla e o Kong por todos os ângulos simultaneamente, drenando a energia deles e se reformando logo em seguida. Diferente de outros monstros que lutam por território, o Destoroyah luta para consumir. Ele aguentou disparos diretos do Red Spiral Ray, né, o sopro mais forte da história, e continuou avançando. Contra o Godzilla e o Kong no Monstro-Verso, o Destoroyah não faria uma luta, ele faria uma limpeza biológica. Ele é uma antítese da vida, um erro da natureza que não pode ser socado ou queimado até a morte. E no nosso primeiríssimo lugar, ocupando o topo absoluto, temos o Void Ghidorah. Esqueça tudo que você sabe sobre o King Ghidorah clássico ou de King of the Monsters, né? Aqui não estamos lidando com um titã, mas com uma entidade de energia pura que habita uma dimensão superior. O Void Ghidorah não entra no universo, ele se manifesta através de singularidades, buracos negros que servem como portais para suas 3 cabeças. O motivo dele ser o número 1 é que os cientistas do anime chamam de existência assimétrica. Como ele pertence a outra dimensão, ele não obedece às leis da nossa física. No filme, o Godzilla Earth, que tem 300 metros de altura e é infinitamente mais potente que o Godzilla do Monstro-Verso, disparou seu sopro de plasma ultra concentrado e o raio simplesmente atravessou o Ghidorah como se ele fosse um holograma. O Ghidorah não tá lá para ser atingido, ele está lá para atacar. Enquanto o Godzilla e o Kong tentariam golpear o vazio, o Void Ghidorah morderia seus pescoços. E aqui está o truque, ele não morde apenas a carne, ele morde a energia vital. Ele atua como um parasita dimensional que drena a radiação do Godzilla e a força do Kong em uma velocidade tão absurda que o Godzilla Earth começou a congelar porque sua temperatura interna caiu drasticamente. Além disso, o Ghidorah distorce o espaço-tempo ao seu redor, né? Ele pode alterar a gravidade para que o Kong nunca consiga acertar a direção do pulo e pode fazer com que os sensores orgânicos, né, do Godzilla detectem o inimigo em um lugar onde ele não está. Mano, e por que matematicamente impossível? Porque para vencer o Void Ghidorah, você precisa de um conhecimento que o Godzilla e o Kong não possuem. Você precisa destruir o âncora, ou o observador do nosso universo, que no filme era o sacerdote Mephisto. Sem alguém para quebrar o elo mental que mantém o Ghidorah no planeta, ele permanece invulnerável e intocável. Contra o Godzilla e o Kong, o Void Ghidorah não estaria em uma luta, ele estaria em um banquete. Ele é um fantasma dourado, um devorador de planetas que transformaria os 2 reis da Terra em cascas vazias de energia em questão de minutos. É o checkmate definitivo da ficção. Mano, e é aquilo, né? O Godzilla e o Kong são os reis da Terra, mas o universo é grande demais. Mano, já deixa o like e segue o canal para mais conteúdos assim. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!